Quer uma sugestão de atividade baseada na letra da cantora Alessi Brandão, que dá até para trabalhar com matemática? Então vem comigo. Eu desenvolvi essa atividade baseada na letra da sambista Alessi Brandão Zé do Caroço. E eu já inicio trazendo a explicação da própria Alessi para a composição da letra. Depois, nós vamos explorar quem é Alessi Brandão. E para elevar o conhecimento, eu trouxe o Dicionário de Favelas Marielle Franco, desenvolvido pela Fiocruz. Então, se você não conhece, você vai precisar acessar essa atividade para conhecer. Então, nós temos a famosa composição, onde eu trago a versão original, gravada em 1985, e uma versão ao vivo, gravada em 2014. É bom que seja assistida a versão ao vivo para poder perceber e dialogar com os alunos o impacto que essa música causa nas pessoas. Porque assim, né, gente, convenhamos que essa música ela é estrondosa, né? É uma música poderosa. E também para a gente dialogar com os alunos, como Alessi é um ícone único de força de mulher preta, sambista, ativista e parlamentar que está viva nessa nossa era, sabe? Então, é uma honra a gente poder habitar esse mundo com uma mulher desse nível. E aí eu sugiro também uma pesquisa no site da Assembleia Legislativa de São Paulo, sobre as suas proposições legais, até para que os alunos despertem o interesse e percebam a relevância de pesquisar antes do voto, né? A gente está em ano eleitoral, então é importante que a gente crie esse debate. A gente não precisa pensar somente nos anos de eleição para dar importância à necessidade de pesquisar os parlamentares. Então, vamos estimular ações como essa a todo momento, porque isso desenvolve a capacidade crítico-reflexiva e desperta um sentimento de coletividade, de defender a sua comunidade, já que é para o povo que os políticos trabalham, independente de partido, o foco tem que ser a população, que somos nós, né? Então, que as novas gerações percebam que as políticas precisam ser feitas para nós. Então você peça para que eles explorem o site e vejam as proposições, escolham uma dentre os diversos dentre os diversos parlamentares, que eles troquem ideias sobre a relevância dessas leis, dessas legislações que eles estão fazendo, desse trabalho, se elas acontecem de fato e o que falta para elas serem efetivadas, o quanto dessas políticas são feitas por pessoas pretas e para pessoas pretas. Onde estão os nossos pares pretos e pretas na política? O que eles estão fazendo e para quem eles estão fazendo? Quem nos representa entende as nossas necessidades? Então é preciso conscientizar, como diz o Dr. Amos Wilson, que as leis de um povo revelam o quanto de autonomia ele tem. Então é preciso tratar a política com a seriedade que ela necessita. E para isso é preciso que os alunos entendam a sua relevância e as suas consequências. Então é preciso olhar para nós, enquanto pessoas pretas, e refletir onde estamos nessa balança política, social, econômica, cultural, entre outras coisas, tá? Se a gente levar a sério o que estamos passando neste circo brasileiro, né, gente, que a gente vive, a gente sabe que passou da hora da gente se organizar enquanto povo. Então, assim, continuando, quem era Zé do Caroço? O personagem real que inspirou essa música icônica, né? Então aqui eu trago um vídeo onde o filho e os amigos mais próximos, né, falam sobre a relevância do seu trabalho na comunidade, o seu serviço de alto-falante. Então o intuito da atividade é que possamos refletir e comparar sobre as questões sociais, traçando um paralelo sobre as reivindicações daquela época, da década de 70, da década de 80, com a época atual de 2024. Com muitas propostas para diálogo. Por exemplo, o que mudou? Houve alguma evolução? As lutas continuam as mesmas ou só mudaram os contextos? Quem são os Zés do Caroço, né, ou as Zezas do Caroço da atualidade? A sociedade está se importando com os rumos que vem tomando? O nosso povo preto avançou a níveis desejáveis? Quais corpos continuam sendo alvo ainda? E a favela, ela realmente venceu? Então, pode até ser desenvolvido com os alunos um parlamento, onde eles podem criar propostas que eles considerem relevantes, levar para discussão parlamentar entre os colegas e fazer a votação para serem implantadas ou não, tá? Então, assim, isso vai trazer uma noção real do senso de responsabilidade sobre criar leis que vão atingir a todas as pessoas nessa sociedade, perceber a satisfação ou a insatisfação, lidar com divergências, forjar personalidade e atribuir a capacidade de olhar para fora de si, né? Mas nós vamos também refletir no local de sentimentos bons e inéditos que essa música é capaz de nos despertar, né? Porque só de ouvir o ritmo, assim, já traz aquela sensação de força, sabe? Eu não sei como é com vocês, né? Mas quando eu escuto essa música, eu sinto, assim, um estímulo, sabe? Aquele momento que eu tô precisando de um estímulo, de uma força. Então, falando sobre a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade de ação ante necessidades que enxergamos na nossa comunidade, né? Então a gente vai despertar também esse olhar para o coletivo, porque é preciso despertar esse olhar para o coletivo, né? Então, como sugestão, em relação à letra, eu trago o projeto Favela Vive, com rappers e MCs que fizeram uma letra inspirada na letra original da Alessi e com a participação da própria
no vídeo. Então, assim, é uma letra muito forte que fala de realidades das comunidades periféricas. Então, aqui também fica a sugestão de diálogos potentes e polêmicos, como, por exemplo, a favela realmente venceu? Né? As ações da segurança pública entre os corpos elitizados e os corpos periféricos, falar sobre lideranças comunitárias, economia criativa, entre outras coisas. E aí a gente pode aliar a matemática com a sociologia, com a filosofia e realizar uma pesquisa com os alunos sobre as construções das casas nas comunidades e nas áreas elitizadas. Observar esse entorno, sabe? E estimular apontamentos na diferença em questões como proporção, distribuição, aproveitamento de espaços, utilizar o sistema métrico, medidas diárias, geometria para calcular tamanho, identificar figuras geométricas. Depois a gente pode utilizar planilhas, tabelas para construir gráficos de desigualdade, fazendo comparações, dialogar sobre as descobertas e fazendo também proposições positivas. Então, junto com essa pesquisa, a gente pode aliar a geografia, a gente pode aliar a história, para comparar a paisagem urbana periférica com a paisagem urbana elitizada, para dialogar os motivos dessa desigualdade e os movimentos que levaram as pessoas para as regiões periféricas e mantiveram quais pessoas nas áreas mais abastadas das cidades, do entorno onde os nossos alunos moram, da nossa comunidade, né, para eles poderem observar mais o entorno, a comunidade que eles moram. Então, leva o diálogo para um lugar crítico, de construção coletiva, onde os alunos percebam, assim como fazia o Zé do Caroço, que o apoio comunitário é um fortalecimento para mudanças reais. É uma atividade com possibilidades de trabalhar as diversas disciplinas. E aí, para a gente quebrar um pouco essa energia densa, né, de falar só sobre questões sociais e políticas, né, eu trouxe emojis para evidenciar os sentimentos e ações que uma liderança precisa ter. Então, a ideia que eu trouxe é a construção de um lambi-lambi com os alunos, onde eles produzam os cartazes baseados na letra e entendam a função social do também como uma forma de marketing periférico para alcançar onde a elite não se importava em estar. E também a possibilidade de explorar o uso das gírias e a linguagem da periferia, com a sua diversidade, com as suas expressões próprias, né? Então aqui você pode aproveitar para falar sobre regionalismo, uma vez que a migração proporciona esse encontro e essa diversidade cultural que existe dentro das comunidades, né? As influências de África e do nosso norte e nordeste com a valorização dos saberes desses povos que contribuem até hoje e significativamente, né, para a evolução dessa sociedade. Finalizando, eu coloquei algumas releituras da música do Zé do Caroço, em vários ritmos diferentes, de artistas diversos, e a ideia é dialogar, fazendo um comparativo sobre as sensações que as releituras despertam. E se trazem as mesmas sensações da forma original ou não. E a partir daí, a gente vai refletir como um mesmo contexto pode trazer sensações e sentimentos diferentes nas pessoas, né? E como a gente precisa aprender a lidar com as diferenças e respeitar essas diferenças e também exercitar a comunicação não violenta, está sendo perdida em meio a esse distanciamento proporcionado pela tecnologia, a falta de paciência, as intolerâncias. As pessoas não querem mais se comunicar naquele olho no olho, naquele cara a cara. Elas não querem porque elas não conseguem mais. Tudo tem que ser através de uma tela. Então é bom que a gente mostre como uma experiência coletiva é capaz de gerar sentimentos e sensações leves também. Porque não é só de peso que se vive a vida, né, gente? Então, vamos nos apoiar, mais uma vez, na tradição da Gara de diálogo comunitário, né, gente? Quem me conhece sabe que eu adoro colocar essa forma de diálogo dentro das minhas atividades. Então, a gente vai fazer esse diálogo comunitário dentro do círculo, criando aquele espaço de fala e escuta seguro e afetivo para refletir sobre o que existe fora de nós, exercitando o respeito através desse diálogo. Se você não conhece sobre essa forma de diálogo desse povo africano, no final da atividade tem uma explicação de como realizar, tá? Esse diálogo. Então, aí você acessa a atividade para você conhecer também como que é essa forma de comunicação do povo da Gara. Então, gente, vem que essa atividade tá complexa? Tá complexa, mas ela pode e ela deve ser dialogada em todas as etapas, a partir do Fundamental 1, obviamente que fazendo adaptações, né? Mas eu acho que é extremamente importante que a gente não subestime a capacidade de percepção de mundo e a solução de problema que as crianças pequenas conseguem trazer esse olhar, sabe? Você vai se surpreender a forma como as crianças
elas conseguem se movimentar a partir dessas atividades que estimulam ela a raciocinar e falar da realidade que elas vivem. Porque, assim, as crianças gostam de falar sobre as suas realidades, né? Então são atividades que se aproximam muito também das realidades que elas vivem. E para elas acabam sendo até um verdadeiro desabafo, sabe? Então, assim, é rico demais. Combinado? Eu sou a Daniela Aziza, eu sou pedagoga conteudista, presto assessoria em espaços educacionais e para educadores com dificuldade de implantar conteúdos afro-referenciados, e eu ministro cursos voltados à docência. Todas as atividades que eu posto aqui, gente, elas são totalmente autorais, tá? E eu espero que vocês possam ampliar as possibilidades de trabalhar com essa atividade, tá bom? Compartilha bastante, tá? O meu @ para que eu possa continuar trazendo mais conteúdos como esse. Um cheiro e até a próxima. Você está com dificuldade para criar conteúdos afro-referenciados? Então vem comigo que eu te ajudo a desenvolver atividades, planos de aula, calendários, projetos, eventos e muito mais com base na Lei 10.639. Eu ofereço um serviço de análise dos seus materiais e obras de literatura infantil preta. Também ofereço cursos e vivências práticas para que você possa desenvolver os seus próprios conteúdos educativos afro-referenciados. Então, não caia mais em armadilhas disfarçadas de letramento. Educação preta não é só sobre antirracismo. Vamos juntos? Para mais informações, acesse o meu Instagram,